Oi, produção! Já estamos ao vivo? Eita! Chegou a hora, hein? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Chegou a hora de mais um episódio do nosso projeto. Oxe, que danado é isso! E como eu fico feliz, vocês sabem, né? Que eu fico muito feliz quando eu participo, quando eu interajo, quando eu conduzo um episódio do nosso projeto, porque é algo que eu tenho muita paixão, muito interesse em fazer. Então eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de mais uma vez trocar uma ideia, compartilhar ideias com vocês. E hoje não vai ser diferente como é toda quarta-feira. A gente vai trazer um tema interessantíssimo, um tema legal para a gente discutir, que na verdade são os novos caminhos da contabilidade e suas inúmeras oportunidades. Esse é o nosso tema. E é óbvio que para a gente trocar uma ideia sobre esse tema, a gente vai trazer um especialista, a gente vai trazer uma pessoa que tem um conhecimento profundo a respeito do mesmo, para que a gente possa dialogar, ter insights e desenvolver da melhor maneira possível. Hoje a gente vai conversar com o CEO da LionTech. A LionTech é uma plataforma que se propõe a gerenciar, ajudar investidores na bolsa em relação a essa questão da contabilidade, do imposto de renda, que muita gente ainda tem dúvidas. Então a LionTech, na figura do seu CEO, Daniel Constantino, criou soluções ou cria soluções para facilitar a vida desses respectivos investidores. Então eu vou parar de blá blá blá, de conversa fiada e chamar para o nosso bate-papo quem realmente interessa, que é Daniel Constantino. Produção, por favor, me ajuda aqui para colocar Daniel aqui na nossa conversa para que a gente possa iniciar. A produção está me ajudando aqui. Acho que vocês estão ouvindo um forrozinho de fundo, né? É bem temático isso. Daniel, Fala, Diego, tudo bem? tudo bem, Daniel? Tudo tranquilo com você? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Excelente. Melhor agora. E desde já lhe agradeço aí por aceitar o nosso convite. Quando a produção me disse que você tinha ouvido e aceito de imediato a possibilidade de participar do nosso projeto, fiquei muito feliz. Então, te agradeço desde já pela tua participação, pela tua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço pelo convite, Diego, e parabéns pelo projeto, viu? Eu vi um pouco do projeto de vocês, muito legal. Agradeço. Eu também venho acompanhando a LionTech pelas redes sociais, pelo Instagram especificamente, e vejo que vocês também trazem muitas referências na área para discutir assuntos interessantes, e eu acredito que essa é a proposta, é uma das maiores propostas que a gente tem hoje, é levar conhecimento, né? É levar insights, aprendizado, conteúdo, para que as pessoas de posse dele possam desenvolver as suas respectivas atividades. Então, desde já te agradeço. E me leva à primeira pergunta que eu tenho a fazer a você. Eu vou dizer uma impressão minha, mas eu acredito que você vai compartilhar dessa minha impressão. Hoje eu percebo que nos últimos anos o mercado contábil ele vem passando por um processo de revolução, né? Tanto da perspectiva do que é ofertado, né? Ou seja, os profissionais cada vez mais capacitados, serviços e soluções cada vez mais focadas, nichadas na necessidade do cliente e também, em contrapartida, as demandas. A gente tem um cliente hoje cada vez mais exigente. Às vezes ele nem sabe que ele precisa daquilo, mas a gente tem um cliente, a gente se depara com clientes cada vez mais exigentes, com dores cada vez mais específicas. E dentro desse contexto que eu descrevi, eu acredito que a LionTech ela surge justamente com essa proposta, com esse propósito. Ou seja, de trazer soluções, de trazer possibilidade de resolver problemas para um nicho específico hoje, e às vezes pouco trabalhado, que é o pessoal que mexe com a bolsa, né? Investimentos. Algo que lá atrás era restrito a grandes empresários, a milionários, e hoje investir na bolsa é algo muito comum, né? Toda e qualquer pessoa com baixo investimento consegue já trabalhar nessa perspectiva, mas independente de você ser milionário ou ter um baixo investimento, as regras valem para todos. Eu acho que a LionTech ela surge com essa proposta desse nicho de mercado. Queria saber de você justamente isso. Quando é que você percebeu essa mudança e identificou que nichar, que trazer soluções para esse público específico poderia ser uma possibilidade de negócio? Não, legal. Bem, eu trabalho com um cliente da Bolsa desde 2016, né?
E o que acontece? Em 2016 eu comecei a atender uma grande influenciadora, né, que fala, educadora financeira, que falava sobre bolsa, sobre investimento na bolsa e tudo mais, né? E aí eu comecei a perceber a quantidade de seguidores que ela começou a ganhar. Cada vez mais Isso. pessoas seguindo, pessoas curiosas, querendo aprender sobre investimento, né? Como você falou, o investimento antigamente era muito Restrito. centralizado, restrito para uma pequena parte da população, né? E muito porque não tinha tantos players como a XP hoje, a Rico, enfim, tantos players aí que facilita, né, esse primeiro aporte na bolsa de Isso. valores, que democratiza, né, esse acesso ao mercado financeiro. Então, o que a gente vem observando, né? Eu fui observando, poxa, tá vindo mais players, como a XP, a Modal, a Rico, o BTG, tantos outros bancos, né, que passaram a se posicionar como corretoras e ajudando aí os investidores. Surgiram centenas de educadores financeiros, né, no YouTube aí fazendo um monte de conteúdo, conteúdos bons, conteúdos relevantes, né? A gente tem como sócio aqui o Primo Rico, né? E o cara Excelente. é um monstro A em referência lá. produção de conteúdo. Então, o que a gente observou? Cara, a demanda vai crescer absurdamente para esse ramo, né? E cadê tecnologia para isso? Né? Como que a gente vai lidar? Como que a gente vai atender essa galera, né? E foi aí então que a gente decidiu desenvolver a Leontech, né? Uma startup que tem como propósito facilitar, né? Quando a gente fala em tributação, a gente sabe que é complexo, né? Aqui no Brasil são muitas normas, não é fácil nem para o contador no dia a dia, Isso. né? Tá atendendo, dar conta de tanta informação. Tem o lado do encantamento do cliente também, que o cliente é exigente, como você colocou, cada vez quer mais atenção, quer um serviço mais ágil, mais inteligente. Então a gente falou, poxa, a gente vai precisar envelopar isso numa tecnologia para atender esse pessoal, né? Para atender essa turma. E deu tanto certo o projeto que hoje a gente não está tão focado só na pessoa física, mas a gente está atendendo muitos contadores, né? Muitos contadores que usaram a ferramenta, né, ali para o seu cliente e gostaram da ferramenta. Aí começaram a falar, pô, Daniel, vocês precisam trazer uma versão aí para o contador utilizar para os clientes dele, né? Aí a gente desenvolveu, Exatamente. então, a plataforma B2B que tá caminhando bastante também, né? Tem muitos contadores utilizando e os feedbacks são bons. Mas você vê, no final do dia, né? É o que eu sempre falo, a gente tem que estar atento, tem que estar com muito tato às dores que o mercado está trazendo, né? Porque cada dia é uma novidade, o mercado evolui, a gente está vendo agora, eu tenho estudado bastante sobre criptoativos, né, também, que é Exato. uma novidade aí, muita gente passando a aderir, utilizando, tendo carteiras digitais ali com as suas moedas. Então, são Isso. novidades que vão surgindo e a gente tem que se atualizar e pensar na melhor forma de atender, né, de encantar o cliente ali, porque o cliente é exigente, né? Você tocou num ponto interessante, que eu acredito que é primordial para todo e qualquer empreendedor, seja o empreendedor da área contábil, seja qualquer empreendedor, que é a busca incessante por conhecimento. Né? Você tem que sempre se atualizar, você tem que estar em busca de conhecimento e, associado a isso, ter uma visão estratégica. Ou seja, enxergar a oportunidade, como vocês enxergaram nesse público cada vez mais crescente de investidores na Bolsa. E agora já tem até o desdobramento, que são contadores que também sentem dificuldades de atender os seus clientes em relação a sua imposto de renda, porque a gente sabe que imposto de renda também é muita confiança, muito pessoal, né? Tem gente que só faz com aquele contador específico. Então, você precisa se capacitar e ter ferramentas necessárias para atender esse cliente. Então, é importante sempre buscar o conhecimento constantemente e sempre estar com essa visão estratégica para identificar oportunidades para que possa utilizar e, por consequência, fomentar negócios. Mas aí me leva para a segunda pergunta. Essa revolução a que eu me referi, eu acredito que ela está pautada hoje em três pilares. São as pessoas, né? As pessoas que as conduzem, os processos que fazem com que a questão, a coisa movimente, né? E a tecnologia. Né? E quando a gente analisa especificamente a tecnologia dentro da perspectiva da Liontech, como você colocou muito bem, é algo primordial, é uma premissa básica. A automatização dos processos é uma premissa básica da Leotech no sentido de trazer
agregar valor, né? Conteúdo para aquilo que efetivamente você oferta para os seus clientes. Qual a relevância da tecnologia dentro desse processo de mudança que a gente tá passando agora? Quão é importante que o contador, ou qualquer profissional esteja pensando nisso também para o seu negócio, desde o negócio de um porte menor até questões mais complexas, para que efetivamente ele esteja sempre surfando na crista da onda, digamos assim. Cara, assim, é mais do que extremo importante, é crucial, né? É uma questão de sobrevivência mesmo para o profissional, né? Se manter atualizado e em constante evolução, né? Por quê? Porque a gente está, como eu te falei, eu tenho estudado muito sobre criptoativos, sobre esse nicho, né? E eu caí na bendita da Web3, né? Da Web 3.0 lá, metaverso, essas questões. A gente está caminhando para um mundo que é quase um mundo novo, né? É muita modernidade, é muita informação, informação correndo o tempo inteiro. Então, o profissional ele precisa, né, se atentar a essas mudanças do mundo e se atualizar, né? Por quê? Porque as pessoas, né, estão cada vez mais integradas à tecnologia, estão cada vez mais buscando novas formas de interação, né? A gente vê o efeito das redes sociais, né? O quanto que mudou a dinâmica da sociedade como um todo, né? A forma de interagir, a forma de se comunicar. Hoje em dia tudo é zap, né? Zap para cá, é zap para lá. Não se fala mais, nem até o e-mail, né? Caiu em desuso. Você usa o e-mail só para formalizar alguma coisa, o resto é tudo no WhatsApp para agilizar, né? Então, assim, a coisa tem mudado e tem mudado de uma maneira muito ágil, né? E eu sempre gosto de mencionar também as novas gerações que estão vindo, né? A gente está... quando a gente... Eu sou da década de 90, já peguei algumas coisas assim, ainda consegui me adequar a algumas mudanças, né? Mas tem uma geração mais nova que já é totalmente mente aberta aí para se aderir ao novo, né? A nova forma de agir, de se comunicar, de trabalho, né? A gente não pode deixar de falar de trabalho também. Poxa, até antes da pandemia, você viu os escritórios lotados, né? Depois da pandemia, todo mundo de home office. Aí, depois, né? Hoje, a maioria das empresas tem um sistema híbrido, né? Que você trabalha uma parte em home office, uma parte no escritório. Então, assim, é uma dinâmica que vem mudando constantemente, né? E o profissional ele precisa ter um mindset aberto, né, e atualizado para dar conta realmente de lidar com essas novas demandas, né? Porque a demanda ela existe, né? O que muitas vezes não existe é a preparação para lidar com essa demanda, né? Então, sempre que eu ouço, né, algum profissional reclamando, né, mas não tem serviço, tá ruim, tá difícil. Eu falo, cara, será que não Será? tem? Ou você não está preparado para lidar com as demandas que tem, né? E essa preparação envolve também outros tipos de preparação, né? Eu sempre falo para o contador, eu falo, meu, tem que sair da caixinha. Você é contador, você tem o perfil técnico ali, tem que saber apurar imposto, tem que saber fazer um imposto de renda, saber o básico, mas tem que saber vender também, tem que saber lidar com pessoas, tem que saber o outro lado do negócio, né? Tem que saber de marketing, de vendas, de gestão de pessoas, de planejamento estratégico. Então, é um aperfeiçoamento mesmo profissional, né? Que com isso a tendência é o crescimento, né? O resultado dessa fórmula é crescimento e espaço no mercado tem, né? Espaço tem bastante, tem muita demanda. O que cabe mesmo é a gente se preparar para aproveitar as oportunidades. Perfeito. Dentro da tua fala, me chamaram a atenção duas questões. Primeiro, quando você falou de gerações, né? Você, como CEO, muito provavelmente hoje, por mais que seja uma startup associada à tecnologia, você deve ter na sua equipe hoje pessoas de gerações diferentes, né? Gerações da década de 80, da década de 90, como você citou, e gerações mais atuais. E é interessante frisar que cada um tem os seus pontos positivos e os seus pontos a melhorar, digamos assim. Essa nova geração, eu pelo menos entendo dessa forma, ela é mais aberta, né? Ela está em constante mudança, ela está aqui, mas amanhã ela pode estar lá. Mas, em contrapartida, outras questões devem ser desenvolvidas que vai de encontro justamente ao segundo questão, que são o desenvolvimento das habilidades.
A inteligência emocional, às vezes, falha, você não tem um emocional tão forte para lidar com crises ou alternâncias, coisas que a geração da gente, uma geração da década de 80 ou 90, que no primeiro momento não pode ser tão aberta assim, à mudança, mas que tem uma inteligência emocional, que tem outras habilidades mais arraigadas. Então, dentro dessa perspectiva do pilar de pessoas, processos e tecnologia, essa questão das pessoas também é muito relevante. E o fato de você ter que desenvolver outras habilidades hoje, né? Que a faculdade não te ensina, né? Hoje, os cursos universitários, de uma maneira geral, sejam eles públicos ou privados, os privados até um pouco mais, eles tentam focar mais na prática, mas infelizmente ainda não conseguem entregar o que o mercado exige, né? Que são essas outras habilidades, como marketing, vendas, estratégia, comunicação, e isso você vai ter que correr atrás, né? Para depois você não cair naquele discurso recorrente de que não existem oportunidades. Será que efetivamente não existem ou é você que não tem as aptidões ou que o mercado está exigindo hoje para que efetivamente possa trabalhar e entregar aquilo que precisa? E dentro dessa questão do mercado vem a minha terceira pergunta, e a terceira pergunta ela inicia com uma frase que muitos consideram um tanto quanto polêmica, mas eu queria ouvir tua opinião em relação a isso. A frase é a seguinte: nem todo cliente vale a pena, né? Eu venho ouvindo essa frase recorrentemente agora nos últimos dias de pessoas que são referências na área contábil, e eu tenho um entendimento em relação a ela, e até olhando aqui as publicações da OneTech, eu acho que eu tenho um entendimento alinhado com vocês, mas eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Vocês falam muito de gerenciar, de ajudar o cliente em relação a se organizar para que efetivamente toda a tua solução, toda a tua automatização possa efetivamente ajudá-lo a alcançar aquele objetivo, aquele propósito que ele trilhou. A ideia é essa mesmo, ou seja, é verdade, a gente está trabalhando dentro de uma perspectiva hoje que a gente chegou a uma relação tão madura a ponto de que essa relação de profissional-cliente, cada um sabe muito bem definido quais são as suas responsabilidades, ou a gente está falando de um mito quando diz isso, ou seja, o cliente sempre será senhor de todas as ações nessa relação. Qual a tua opinião em relação a essa expressão? Boa pergunta, excelente pergunta, Diego. Olha, eu acho que assim a relação cliente, né, e profissional, ela passa por um estágio de definições, né? Eu acho que tudo começa com um bom combinado, né? A primeira falha que eu vejo em muitos colegas, muitos parceiros, enfim, falhas que eu já cometi no passado também, foi por acordos mal feitos, né? De você não deixar a regra do jogo bem estabelecida e aí depois ficar aquele negócio, né? Quem que tem a razão, né? Ficar aquela briga de egos, né? Então, eu acho que assim, o principal ponto aí, o começo de tudo, é deixar as regras bem claras, é deixar na mesa o que é o papel de cada um, qual que é o seu dever, quais são suas obrigações e quais são os meus deveres, as minhas obrigações, né? Partindo dessa premissa, né, de que tudo foi devidamente esclarecido, e veja, isso dá trabalho, porque às vezes você quer ir por um caminho mais fácil de, não, deixa que eu resolvo, tá tudo certo, deixa comigo. Você quer ser aquele herói, né, o salva-vidas. Então, realmente, assim, existe duas formas de você encantar o teu cliente, né? Você encantar ele com a verdade ou você encantar ele com a sensação de que está tudo bem, né? Quando na verdade não está tudo bem, né? É você que está ali se esforçando para passar uma imagem de que está tudo certo, só que só você sabe o quanto está sendo sacrificial do teu lado, né? Então eu acho assim que é preciso ter comunicação, é preciso deixar os acordos bem claros. E numa relação, qualquer relação que seja, né, seja uma relação profissional, uma relação pessoal, existe duas partes, né? Então, ambas as partes têm o seu papel, têm a sua importância e têm as suas razões, né? Têm as suas motivações, né? Então, eu acho que a regra tem que ser bem clara, tem que ser bem definida. E sobre a questão, né, de nem todo cliente valer a pena, eu penso o seguinte, existe clientes, existem pessoas que elas não estão
prontas, eu diria, para lidar com profissionais maduros, né? Para lidar com um ambiente em que ela vai ser exigido coisas dela também. E isso é uma coisa que, assim, é aquela velha história, né? Você está se afogando, né? Vem um barco, vem um bote, vem um helicóptero, vem tudo, né? E você continua ali teimando, querendo nadar, remar sozinho, não tem ferramenta que se utilize quando o problema está na cabeça da pessoa, né? Então, o que eu diria assim, tem clientes que, infelizmente, não vão estar no estágio para o grau de maturidade do teu negócio, né? Então, aí é muito teu esclarecimento de qual a sua maturidade e qual é a maturidade que você espera do lado de lá, né? Para a partir daí ser estabelecida uma relação sadia, uma relação duradoura, uma relação que tem comprometimento de ambas as partes, né? E um ponto interessante, né? Como eu comentei contigo, Diego, a gente já de um tempo para cá a gente entendeu assim, pô, a gente tem que trazer os contadores para os contadores atender os nossos clientes, né? As pessoas físicas que utilizam a ferramenta. Por que a gente fez isso? Porque a gente percebeu uma dor gigantesca daquele cliente que ele não tinha maturidade para ele mesmo fazer as coisas que tinham que ser feitas. Então ele precisa de um profissional ali que acompanhe, que esteja perto no dia a dia, né? Ou seja, indiretamente a gente percebeu, cara, esse cliente, ele não é para ser o nosso cliente, ele é para ser o cliente do contador, e o contador que já tem maturidade para entender o nosso serviço, o contador é melhor ser o nosso cliente. Então, assim, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, de certa forma, né, de um pensamento, de um raciocínio, de uma ideia, em prol de um bem maior. Porque no final, o que pode acontecer? Se você não abre mão, não entende exatamente qual que é o melhor perfil para você, você fica dando murro em ponta de faca, né? E aí, no final, você só se machuca, né? E o resultado não é bom. E a gente, no final das contas, medido pelo resultado, né? Você pode, cara, 99,99% de acerto, 0,01 de erro, esse 0,01 que vai ser. Tem que lembrar. Não, exatamente. A gente é medido pelo resultado, né? Então, se o cliente não tiver uma clara percepção ali do seu resultado, e muitas vezes até por culpa dele, você vai ser penalizado, você vai ser punido, né? Você vai ser massacrado às vezes. Então, o ponto é partir de um princípio assim, poxa, o que eu quero, o que é para mim, o que não é. E o que não é, você tem maturidade para falar, não, isso não é para mim, não vai dar certo, né? Vou deixar passar, né? Poderia ser uma oportunidade legal, mas para o estágio de Não vai maturidade que eu tô, não vai encaixar, né? Tem que ser um casamento, né? E o casamento, ninguém casa pensando em separar, né? Casa pensando em viver feliz para sempre, como é nos contos aí infantis, e é esse o pensamento, né? Viver feliz para sempre, esse é o melhor dos mundos, é porque separação dá trabalho, né? Dá dor de cabeça, estresse, então ninguém quer começar uma parceria já pensando em encerrar, né? Mas para isso é importante o quê? Ter essa maturidade na mesa e entender desde o começo, pô, será que esse relacionamento é para mim? Porque se não for, não é errado você negar. Você fala assim, não, poxa, cara, obrigado aí pelo interesse, mas eu já entendi aqui que a gente não tem sinergia, não tem fit. No final do dia não vai ser bom para nenhum dos lados esse relacionamento, né? Então, eu acho que é esse o grau de maturidade que exige. Mas é sempre uma decisão difícil, viu? Não é uma coisa que Não, sem sombra de dúvida. você vai encarar assim com a maior facilidade, porque não é tão simples assim. Isso. É interessante. Eu, quando comecei na contabilidade, lá atrás, a relação que existia cliente-profissional, muitas vezes era uma relação perversa, né? Existia uma subserviência, às vezes, muito grande por parte do contador, porque o contador ele tinha outros objetivos, ele tinha, ou até ausência de foco ou propósito no seu negócio. Então, a relação, às vezes, era muito, muito perversa. E essa revolução a que eu me referi, ela trouxe também essa mudança de postura do profissional frente a esse cliente, né? A gente vem de uma geração que diz que cliente sempre tem razão.
Isso, dentro do ponto de vista de negócio, pode ser uma afirmativa correta, mas a gente precisa ter também essa análise, essa contrapartida dentro da maturidade do meu negócio, ou seja, o que eu pensei para ajudar os clientes. Será que esse cliente ele conseguiria se adequar? Principalmente o seu, que é uma startup que mexe com tecnologia, que vai exigir uma informação prévia, uma adaptação, uma rotina, um hábito de alimentação para que efetivamente o objetivo seja alcançado. A gente sabe que, infelizmente, alguns clientes eles não conseguem manter essa regularidade, eles não conseguem entregar aquele mínimo que é preciso para entregar. Por isso que você, muito inteligentemente, já percebe que hoje o foco não seria necessariamente diretamente os investidores da Bolsa, e sim os contadores que já dão suporte a esses seus clientes e investidores, porque os contadores eles já viriam com um arcabouço teórico, conhecimento de informações, e seria muito mais fácil essa intermediação entre Liontech e os respectivos investidores. Então, de fato, apesar de ser uma frase forte, eu compartilho do mesmo ponto de vista que o seu. Daniel, gratidão é a palavra que resume o nosso encontro. Mais uma vez, te agradeço pela tua disponibilidade, por todo o conteúdo, por todos os insights que você proporcionou para a gente aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Show de bola, Diego. Eu que agradeço e vamos fazer mais vezes aí. Estou à disposição. Agradeço. Forte abraço. Tchau, Valeu, tchau. um abraço. Tchau, tchau.